volta para a nossa aula de número 4 de Teologia do Novo Testamento. Eu sou Eduardo Maciel, professor de vocês nessa disciplina. Espero que você esteja com o seu material didático em mãos, porque é através dos materiais didáticos que a gente vai prosseguindo em conhecer. Recapitulando a aula passada, aula número 3, nós falamos ao vivo dos documentos do mundo da Bíblia, e aí eu até disse na aula passada que quando há um texto bíblico falando sobre algum tema e há também um documento histórico, existe 100% de certeza de que aquilo é um fato, de que aquilo aconteceu. Agora também, em contrapartida, quando a gente não tem nenhuma referência bíblica sobre determinado assunto e quando a gente não tem nenhum documento histórico, e eu até dei o exemplo da porta em Israel chamada Camelo, que não tem nenhum documento histórico em nenhuma época na história de Israel de uma porta chamada Camelo, então Camelo não, né? Agulha. Não existe nenhuma porta em Israel chamada agulha, daquele texto onde Jesus fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Então muita gente acaba querendo conjecturar dizendo que a agulha é uma porta da Israel antiga, mas não há essa comprovação histórica. Então não há 100% de certeza. Pode ser que sim, como também pode ser que não. Por isso os documentos da Bíblia são importantes. Falamos também na aula passada, número 3, sobre as fontes históricas para a compreensão do Jesus histórico. E aí eu separei com vocês o pensamento de Bultmann e de outros pensadores sobre o Jesus da fé e o Jesus histórico. O Jesus da fé continua vivo até hoje, à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. É o Jesus que é Deus, a segunda pessoa da Trindade. E o Jesus histórico é aquele na proposta do Bultmann, com toda a desmistificação, para olharmos apenas para o lado humano do Cristo, e esse Jesus ele morreu a partir do momento que ele foi crucificado. Acabou. Para o Jesus histórico não existe ressurreição, não existe estar no céu com Deus. O Jesus histórico, quando morre na cruz, acabou. E vimos por último na aula passada, só fazendo essa recapitulação, depois você pode ver e rever quantas vezes for necessário, tanto a aula 3 como a aula de hoje. Os evangelhos sinópticos. Nós vimos do mais antigo Marcos até o mais recente Lucas. São sinópticos por causa da sua semelhança. Marcos, Mateus e Lucas têm as suas redações, as suas narrativas muito semelhantes. Existem até passagens que são paralelas. E ainda vimos uma fonte chamada Kelly, a fonte Q, que também pode ter inspirado algumas passagens de Mateus e algumas passagens de Lucas, já que Marcos veio primeiro, então não pôde ser influenciado pela fonte Q ou Kelly. Mas é claro que essa fonte é uma fonte perdida e também é mais uma especulação, porque nós não temos certeza de nada se realmente essa fonte Kelly ela existiu. Na aula de hoje, já começando matéria nova, Valcilena, Renan, Paulo Malta, Samuel que está por aí, nós vamos focar nas epístolas paulinas, para que na próxima aula, que vai ser a última, a número 5, a gente possa focar em alguns momentos da vida e morte de Jesus. Então, nosso tema central hoje são as epístolas paulinas. Paulo, ele é a figura que mais se sobressai no Novo Testamento. Obviamente, depois
de Jesus, né? Nós conhecemos Paulo por meio das suas cartas, suas epístolas, que num total são 13 epístolas, segundo a tradição, das cartas dos seus discípulos e também o livro de Atos dos Apóstolos, que eu até disse na aula passada que se Lucas e Atos fossem cartas, seria a primeira de Lucas e segunda de Lucas. Obviamente não são cartas, são livros, então o livro de Lucas recebe o nome do autor e o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas. Em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele não somente anuncia Jesus Cristo como Senhor, mas, por parte de Deus, comunica aos homens uma grande novidade, a liberdade dos homens. O apóstolo Paulo, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou, nós devemos viver essa liberdade de Cristo. A religião nos aprisiona com seus dogmas, com suas obrigações. Aqui mesmo, perto de casa, antes de ontem, uma pessoa estava fazendo uma romaria para Aparecida, pela Dutra, andando, veio uma moto descontrolada, perdeu o controle da moto, foi para o acostamento e pegou lá em cheio a pessoa, que ficou gravemente ferida e veio a óbito. Ela nem conseguiu terminar a sua romaria. Então a religião, com seus dogmas, a religião com suas obrigações, a religião com toda a sua dogmática, todas as suas obrigações, ela acaba escravizando a vida do ser humano. O evangelho não. O evangelho é libertador. Por isso que Paulo, ele traz essa mensagem de liberdade de Cristo para todos os homens. A cronologia das epístolas paulinas, das cartas paulinas, existe certo consenso sobre as cartas consideradas autênticas. Os estudiosos, os exegetas, aqueles que trabalham com interpretação bíblica, que a primeira carta, aos Tessalonicenses foi escrita na cidade de Corinto por volta do ano 51. Depois nós temos em Éfeso, onde Paulo passou aproximadamente 3 anos e 2 meses da sua vida nas suas viagens missionárias. Ele escreve a carta aos Gálatas e várias cartas para a comunidade de Corinto entre 55 e 56 depois de Cristo. Então essas são as primeiras cartas do apóstolo Paulo, dentro de um consenso de teólogos que dizem que essas cartas são autênticas, é do próprio punho, é do próprio Paulo essa escrita. Aproximadamente 51, 1 Tessalonicenses, aproximadamente entre 55 e 56, a carta aos Gálatas são as primeiras epístolas, são as primeiras cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele escreve então as suas primeiras cartas. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui, que saiu um pouquinho para você voltar para o enquadramento. As cartas de Paulo são escritos de circunstâncias ou circunstanciais, porque respondem aos problemas concretos da comunidade. Comunidade essa cristã, tá, pessoal? Gentílica cristã. Em suas cartas, Paulo se mostra como um gênio teológico. Ele mostra o seu dinamismo.
dinamismo do seu pensamento, mediante 5 pontos que nós veremos agora em suas cartas. Gente, verdadeiramente o apóstolo Paulo ele tinha muita bagagem. Eu costumo dizer que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, porque foi o apóstolo Paulo quem definiu, o apóstolo Paulo quem fundamentou a fé cristã. Então, é de grande valia aí toda a contribuição que o apóstolo Paulo deu na fundação de um evangelho cristocêntrico. Nas suas 13 epístolas, quem fundamenta a fé cristã é o próprio apóstolo Paulo. E ele é um gênio para a teologia. Teologia paulina, ela é muito dinâmica. Os pensamentos de Paulo, até porque ele estudou aos pés de Gamaliel e era um filósofo, era um doutor da lei, os pensamentos de Paulo são coesos, são concisos. Aquilo que nós temos informações de Paulo na sua teologia é algo que nós podemos levar para toda a nossa trajetória cristã. É algo que a gente pode aprender, é algo que a gente pode crescer e é algo que a gente pode fundamentar a fé. Vamos ver então as cartas aos Tessalonicenses, porque foram 2. Primeira, Tessalonicenses, e segunda, Tessalonicenses. Nela, nós encontramos a primeira palavra, novidade. O que significa novidade? Significa um apelo para a conversão da idolatria para o serviço do Deus vivo. É isso que ele vai trabalhar na sua primeira carta, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. Uma conversão, uma mudança de caminho, uma metanoia, uma mudança de pensamento que até então era um pensamento idólatra, devido à cultura que eles viviam lá, helênica, cultura grega, muita coisa acontecendo no mundo antigo. Mas a partir do momento que o evangelho chega a novidade de vida, nova vida, novo coração, novo espírito, nova missão, nova identidade, novo propósito. O novo de Deus, ele chega na vida da pessoa. A mencionada carta apresentada a palavra de Deus como novidade, pois é ela que comunica força, amor e esperança. E os 3, por sua vez, tanto a força como o amor, como também a esperança, eles devem ser vividos pelas novas comunidades cristãs. Princípios para uma vida concreta lá na Macedônia. Então, o que nós precisamos para viver em uma novidade de vida? Nós precisamos viver o amor. O amor não pode ser apenas teórico, o amor tem que ser prático. Nós precisamos viver a esperança de que dias melhores virão e de que o nosso Salvador está às portas, está voltando para buscar a sua igreja amada. E nós precisamos de força, nós precisamos de fé, porque os dias, eles são maus, os dias, eles são penosos, os dias, a gente está tendo até um abreviamento de dias. Parece que as horas estão passando mais rápido, né? A gente acorda de manhã, toma um café, vai na rua, resolve aqui, resolve lá, já chega em casa, já é hora de almoçar. Quando dá para almoçar, quando você olha para o relógio de novo, já está escurecendo, já é o momento aí talvez de você fazer
as suas aulas no portal EAD, assistir ao vivo. Então, a vida ela está muito agitada. E se nós não tivermos força, se nós não tivermos esperança e se nós não tivermos o amor, a gente não vai resistir a esses dias maus. Então, a palavra das cartas aos Tessalonicenses é novidade. Deus vai fazer uma coisa nova na nossa vida. A segunda carta que eu quero fazer o recorte com vocês, nessa aula de número 4 de Teologia do Novo Testamento, falando hoje sobre as epístolas paulinas, é a carta aos Gálatas, a segunda mais antiga, né? O ponto principal da carta aos Gálatas é o conflito. O evangelho, ele é a ruptura da lei. A lei, diga-se de passagem, que não salva e não liberta ninguém. Porque existiam pessoas na época do Antigo Testamento que achavam que seriam salvos pela lei. E nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido do nosso Deus. Quem nos salva é a misericórdia do Senhor. Não é a lei, não é o legalismo, não é cumprir os 10 mandamentos de cima para baixo, de baixo para cima. Não. A lei não salva ninguém. A lei não liberta ninguém. Como também hoje a igreja, ela não salva ninguém. Deixa eu ir para a igreja, né, como nós fazemos todos os domingos, para ser salvo. Eu não sou salvo porque eu vou à igreja aos domingos. Eu já estou salvo porque alguém morreu na cruz para me libertar. Então, para que o senhor vai para a igreja domingo? Eu vou para rever meus irmãos, para ter comunhão, para celebrar a Deus, para oferecer um louvor de gratidão. Mas não é para ser abençoado, não é para ser liberto. Isso nós já somos. Logo, a carta aos Gálatas aponta o conflito existente entre aqueles que seguem a lei e aqueles que vivem segundo o Espírito, na liberdade dos filhos de Deus. Quem segue a lei vive mal-humorado. Quem segue a lei tem aquele semblante de quem comeu e não gostou, aquele semblante de maracujá murcho de gaveta. A paz do Senhor. Como se a espiritualidade fosse ter uma cara feia, um semblante fechado. Eles estão vivendo na lei do Antigo Testamento. Gente, o que nos traz a liberdade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Porque nós não estamos mais debaixo da lei. Hoje nós estamos debaixo da graça. E se nós estamos debaixo da graça, não podemos invalidar essa graça. Ele disse para os Gálatas: ó insensato Gálatas, quem vos seduziu? Porque eles estavam querendo voltar para as práticas do judaísmo. E voltar para as práticas do judaísmo é um retrocesso. Então, Gálatas, a palavra aí é conflito, é confronto, porque a graça de Deus ela chegou, o novo de Deus chegou. Agora nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Tanto a primeira carta, como também a segunda carta. E o ponto principal apresentado por Paulo em Corinto, nessa carta, é discernimento. Paulo apresenta nessas cartas, tanto primeira como segunda, a sabedoria de Cristo como discernimento. E a sabedoria do Cristo crucificado é poder, é sabedoria.
Eu não me envergonho do evangelho da cruz, porque o evangelho da cruz é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Turma, nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de muito discernimento. Tá osso servir a Deus com tantos maus testemunhos que a gente tem ouvido. Semana passada, eu fiquei sabendo que tinha um pastor lá em Goiânia usando uma peruca loira e botando uma calcinha. Diz ele que é oficial de justiça e tinha que fazer uma citação. Essa semana, eu fiquei sabendo que um grande líder do Brasil, um grande pastor, foi pego áudios dele com o ex-presidente Bolsonaro e o linguajar não era de pastor. O linguajar era um linguajar de um ímpio, aonde coloca palavras torpes diante da sua boca. Nós precisamos discernir. O discernimento, ele é como se fosse um raio-x, uma ressonância, aonde Deus te mostra se algo é dele, ou se algo é do homem, ou se algo é do próprio Satanás. Porque quando Jesus discerne o que Pedro estava falando, Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Ele sabia que não era de Deus. Ele sabia que não era do homem, do Pedro. Ele sabia que era o próprio Satanás que estava usando a boca dele. E isso é discernimento, turma. Nós precisamos e carecemos de discernimento, porque os dias são maus. Quando eu penso que eu já vi tudo pelos 30 anos de ministério, tem coisas que eu ainda não vi. Tem coisas que eu ainda me surpreendo. Não me escandalizam porque a minha fé está no Cristo. Mas tem escandalizado muita gente. E quem tem perdido é a pregação do evangelho. Eu até falei com os alunos na sexta-feira que todas essas polêmicas que a gente está vendo só atrasam a volta de Jesus. Porque se o evangelho tivesse sido pregado já nos 4 cantos, o nosso mestre dos mestres já teria voltado para nos buscar. Então são os maus testemunhos, como esses 2 exemplos que eu citei na aula, que fazem muita gente se afastar de Deus e não querer compromisso nenhum com o evangelho. A carta aos Filipenses é mais uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve. O ponto principal aqui é uma nova prática, é uma nova vida, é uma nova atitude. A nova prática consiste em andar de maneira digna do evangelho. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, não furte. Aquele que xingava palavrão, não xingue mais. Aquele que tinha uma amante, 2 amantes, 3 amantes, agora não tenha mais amante nenhuma. É uma novidade de vida, é uma nova prática. É andar de maneira digna como cristão. É o caminho concreto dos cristãos no meio da sociedade. Essa dimensão do caminho é o método, é a prática concreta de quem vive segundo o Espírito. Se eu vivo segundo o Espírito, eu não vou xingar. Mas se eu vivo segundo a carne, eu vou falar os piores palavrões. E às vezes eu nem preciso pronunciar. Ainda que a palavra não venha à minha boca, se eu já pensei, Deus já computou. Deus já sabe. Então eu preciso me santificar a cada dia.
Ah, professor, o senhor está falando assim, até parece que o senhor não tem erros, mas é claro que todos nós erramos. Mas nós precisamos vigiar e orar, principalmente quem é figura pública, principalmente quem é responsável em ganhar vida. Nós não podemos repelir, nós não podemos escandalizar, nós somos embaixadores de Deus. Mais numa carta do apóstolo Paulo, a carta a Filemon. O ponto principal da carta a Filemon é o ágape, é o amor sacrificial, não é o eros, não é o filéu, não é o estorgém, é o ágape, é o amor que se sacrifica, é o amor que está disposto a perder, não só a ganhar. E a carta apresenta um problema concreto na época, que era o problema da escravidão, que poderá ser vencida pela prática concreta do amor. Porque o amor, ele supera uma multidão de transgressões. O amor entre os irmãos. Filemão, ele constrói uma nova ordem social, o que nós chamamos de koinonia. Koinonia é a comunhão em comunidade. É a igreja se tornar uma grande família, onde a mentalidade é que o pão nosso não é seu, não é meu, é nosso. As dívidas não são minhas nem suas, são nossas. O Pai não é meu nem seu, é o nosso Pai. Isso é koinonia. Nós estamos no mesmo barco. E se afundar, vai afundar todo mundo. E se chegarmos ao outro lado, teremos sucesso e teremos êxito. Koinonia é o Paulo Malta ter comunhão com Samuel. É o Samuel ter comunhão com o Renan. É o Renan ter comunhão com o Barradas. É o Barradas ter comunhão comigo. Sou eu tendo comunhão com a Valcilena. Comunhão é nós estarmos juntos no mesmo propósito, sem nenhum tipo de falsidade, sem nenhum tipo de mentira. Por que é que os falsos, eles não falam de quem estão falando com terceiros? Por que é que o falso não fala na cara? Porque se eu tiver algo contra alguém me aborreceu, alguém me traiu, alguém pisou no tomate comigo, eu não tenho que falar com ninguém a não ser com a própria pessoa e acertar os meus ponteiros com ela. Koinonia, comunhão, respeito mútuo, sabendo que eu preciso de vocês, sabendo que vocês precisam de mim. E se nós entendermos que a vida é uma troca, a gente vai viver mais, a gente vai viver feliz. É isso que o apóstolo Paulo traz como mensagem na carta de Filemon. Vamos ver agora a carta aos Romanos, que na ordem por organização é a primeira, tá? Mas não é a mais antiga. O ponto principal da carta aos Romanos é a nova vida, é a vida nova. Nessa carta aparece a grande maturidade teológica de Paulo. Maturidade não é maturação, tá, gente? Tem pessoas que crescem, mas não desenvolvem. Tem pessoas que têm 60 anos, mas não amadureceu. Paulo, ele já tinha uma maturidade teológica para escrever determinados textos. Foi essa carta de Romanos que fez o Lutero entrar em crise. Quando ele chegou lá no doutorado dele, ele foi ler Romanos e ele viu que a igreja romana estava pregando um outro evangelho. Não era
o que Romanos nos diz. No seu evangelho, Paulo esclarece que a vida vivida na justiça leva a Deus, que a salvação é para todos, aquele que crê em Jesus Cristo. Salvação não é só para os pentecostais. Salvação não é só para os tradicionais. Salvação não é só para os flamenguistas. Salvação não é só para os corintianos. Salvação não é só para quem fala baixinho, a paz do Senhor. Salvação é para todos que praticam a justiça. É para todos que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Paulo afirma na carta aos Romanos que o pecado é a força da carne. Quando é que eu mais peco? Quando eu estou mais na carne. Quando é que eu menos peco? Quando eu estou mais no espírito. A força da carne é o pecado. E a desordem inata que penetra nas profundezas e nas tendências do ser humano e no seu agir. E tem pessoas que elas estão tão longe de Deus, mas tão longe, que elas se tornam pessoas irreconhecíveis. Você nem reconhece mais o agir daquela pessoa. Nem parece que foi o filho que você criou. Nem parece que foi o neto que você viu crescer. Porque a pessoa está longe de Deus. A salvação do homem só é possível pela presença e atividade do Espírito Santo, que possibilita ao homem viver a liberdade dos filhos de Deus. Capítulo 6 de Romanos, capítulo 7 de Romanos, vai falar dessa liberdade. O pecado escraviza, o pecado envergonha, o pecado faz a pessoa ser humilhada, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A liberdade está numa vida com Deus, numa vida cheia do Espírito Santo. Alguma dúvida, Paulo Malta, Renan, Valcilena, Samuel, Barradas? Dúvidas? Não. Não. Então vamos falar sobre os escritos pseudepígrafos. Nossa, professor, que palavrão! Pseudepígrafo. Nós vamos entender que escritos são esses e que cartas são essas. Para conservar a riqueza do apóstolo Paulo, após a sua morte, depois que Paulo morreu, surgem as seguintes cartas escritas: Colossenses, Efésios, 2 Tessalonicenses, 1ª e 2ª de Timóteo e também a carta de Tito. Aqui nós temos um problema de datação. Essas epístolas, elas são datadas após a morte do apóstolo Paulo. Então, elas são consideradas pseudepígrafos. Algum discípulo de Paulo escreveu essas cartas, terminou essas cartas, talvez estava pela metade, e cunhou a autoridade, a autoria do apóstolo Paulo. Isso é um pensamento de alguns teóricos. Um outro pensamento é um pensamento de que Paulo escreveu essas cartas, mas elas só foram enviadas depois da sua morte.
Esse é um segundo pensamento. Então, se foi um discípulo de Paulo que as terminou, ou se foi uma carta enviada só depois da sua morte, mas foi Paulo quem escreveu, não importa. O que importa é que elas estão no cânon bíblico e que tem muito entendimento para nós vivermos o evangelho. As mencionadas cartas, elas aparecem na segunda geração cristã. A geração do Paulo tinha morrido, a apostólica tinha morrido, agora já era uma nova geração, já eram os filhos, que sentia a grande necessidade de organizar-se como comunidade cristã. Tudo indica que as cartas levam o nome de epístolas de Paulo, epístolas paulinas, e supõem um ambiente de comunidade fundada ou animada pelo apóstolo Paulo. Então, muito provavelmente, foram cartas que vieram depois da morte de Paulo, mas que foram enviadas para igrejas aonde Paulo tinha ido anteriormente, anos atrás, fundar essas mesmas igrejas. Colossos, Efésios, são duas delas, né? O ponto central dessas cartas é a crise escatológica e é justamente mencionada como tema que sugere datar as cartas em torno do ano 70. Em torno do ano 70, o apóstolo Paulo ele já tinha falecido, né? A partir de 70, 75, 80, o Paulo já estava morto. A primeira dessas cartas que foram publicadas após a morte de Paulo é Colossenses. Ela foi publicada por volta do ano 80. E a intenção da carta era alertar a comunidade cristã de Colossos contra o sincretismo religioso. Assim, na carta o autor faz uma longa exposição sobre a identidade da comunidade e, para isso, se serve de uma cristologia bem aprofundada, com a certeza de que acima dos poderes existentes na Terra, Cristo está. Então, Paulo fundamenta sua cristologia através da carta aos Colossenses, porque a igreja de Colossos ela estava vivendo um sincretismo religioso. Professor Eduardo, o que é um sincretismo religioso? É uma mistura de vários elementos religiosos. É o pastor se vestindo todo de branco na sessão do descarrego, entregando a arruda, entregando o sal grosso. É o apóstolo entregando a mezuzá, ou então tendo na sua igreja uma arca da aliança. Isso é um sincretismo. É o cristianismo, é o judaísmo, é o espiritismo, é o imanentismo. Quando há uma mistura religiosa, então nós chamamos isso de sincretismo. E o Paulo, em Colossos, traz um estudo, um tratado sobre a cristologia, porque Cristo está presente e a graça dele nos basta. A segunda carta é a carta aos Efésios. Ela foi escrita aproximadamente no ano 90. A carta reflete sobre a igreja cristã, a sua presença no mundo, a sua relevância, a sua influência. O seu conteúdo depende da carta aos Colossenses, porque são cartas co-irmãs. Na carta aos Efésios não se encontra um tema mais específico, pois ela aborda assuntos mais genéricos e ela é direcionada a um público maior da comunidade. É por isso que ela procura afirmar fundamentos válidos para todas as comunidades. Então, a carta aos Efésios é uma carta do apóstolo Paulo mais macro. Traz vários assuntos
não traz um assunto muito específico, fala de bastante coisa e complementa a própria carta aos Colossenses, porque as duas são co-irmãs, tanto Efésios como Colossenses. Temos também as cartas chamadas pastorais. Elas são chamadas de pastorais porque elas se preocupam com a organização das comunidades, a organização das funções da liderança e a guarda da doutrina. São elas a primeira e a segunda carta a Timóteo, é uma carta pastoral, são duas cartas pastorais, e a carta de Tito, totalizando 3 cartas pastorais. As cartas pastorais adotaram as posições ainda não existentes no tempo de Paulo, portanto, não poderão ser da autoria dele. Que posições são essas que não existiam na época do Paulo? A questão categrática, né? A questão eclesial em algumas hierarquias, presbitério, bispos. Então não havia isso na época da igreja paulina. Não havia essa classificação: bispo, pastor, presbítero, ancião. Então, muito provavelmente, essas cartas pastorais, elas foram terminadas, elas foram escritas por algum discípulo de Paulo. Muito provavelmente porque Paulo já tinha morrido antes desses termos, dessa hierarquia organizacional cristã existir. A não ser que alguém pegou a carta de Paulo e fez uma readaptação para a época que ia ser publicada, porque isso também pode acontecer, uma reedição, né, de livros, como tem hoje. Livros que foram escritos lá em 80, que falavam de fax, falavam em 90, 2000 de e-mail, de Orkut, e aí há uma nova edição para tirar essas coisas que ninguém mais usa, por exemplo, o fax, aí entra agora o e-mail, o Instagram, o WhatsApp, uma repaginada. O livro é o mesmo, só que é uma reedição, uma atualização, digamos assim. Pode ter acontecido com as cartas pastorais. E por último, a carta aos Hebreus, que para muita gente foi Paulo, mas para mim não foi. Para mim, a minha opinião, a minha leitura, é que a carta aos Hebreus foi escrita por um discípulo de Paulo, alguém muito próximo de Paulo. A carta não se apresenta com o nome de Paulo em seu início, igual as outras apresentam, né? Graça e paz da parte do Senhor, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Hebreus não tem isso. Embora Hebreus 13, do 22 ao 25, o nome do Timóteo é mencionado, e Timóteo é discípulo de Paulo. Assim saímos do âmbito da tradição paulina, e por outro lado, a carta traz muitos elementos expressos no pensamento paulino. Por isso que, para mim, turma, Hebreus não é uma epístola paulina. Para mim, pode ter sido Áquila, Priscila, o próprio Barnabé, mas para mim, Paulo não foi. A redação, a forma de construção do texto, ela não tem nada a ver com as outras 13 epístolas. Então, para mim, não foi Paulo, mas foi alguém perto dele. Na carta aos Hebreus, Jesus é apresentado como sumo sacerdote. O que é isso? O mais importante dos sacerdotes do templo de Jerusalém. Aquele que comandava as atividades realizadas no templo. Então, apesar do Antigo Testamento e até mesmo em Jerusalém, no Novo Testamento,
ter vários sacerdotes, mas o sumo sacerdote, ele era o principal. Ele era ali o superintendente, digamos assim, o líder mor. Sabemos que o sacerdócio em Israel era administrado pelos levitas, da tribo de Levi, mas Jesus não era levita. Ele era leigo e, como tal, ele enfrentava conflitos com as práticas sacerdotais do seu tempo. O sumo sacerdote Caifás ajudou na condenação de Jesus na cruz, porque Jesus ele começa a ser muito perseguido por causa de um legalismo, por causa de uma observância sem bom senso nenhum à Torá. Que história é essa do Senhor curar no sábado? Que história é essa do Senhor se colocar em pé de igualdade com Deus, dizendo eu e o Pai somos um? Que marmota é essa? Então Jesus ele vai enfrentar alguns conflitos por causa desse legalismo, esse exagero, essa falta de bom senso judaico. Logo como foi o autor da carta aos Hebreus chamar de sacerdote alguém que desafiava o poder e a ação dos sacerdotes da antiga lei? Qual é o sentido dessa afirmação? A carta pretende mostrar as comunidades enfraquecidas na época do Cristo e as pessoas excluídas que seu líder, Jesus Cristo, não qualquer um, pois ele é o sacerdote distinto do então existente, da ordem de Melquisedeque, o que faz com que Jesus seja o único, o definitivo mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Fátima, não é Aparecida, não é João, não é José, não é Eduardo, não é Silas Malafaia, não é André Valadão. O único mediador entre nós e o nosso Deus é Jesus. Por isso que todas as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Não se ora a nenhum anjo e não se ora a nenhum ser humano que é igualzinho a mim, igualzinho a você na face da terra. Nossas orações devem ser entregues a Deus. Assim, a carta aos Hebreus é um escrito cheio de palavras de exortações. É um escrito cheio de ensinamentos que se apresentam através desse esquema. Do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 4, verso 13, nós temos em Hebreus um convite de ouvir a palavra de Deus, que se revelou ultimamente por meio do Filho, havendo Deus, outrora, no passado, falado aos pais de diversas maneiras, usando até profetas, fala nesse último tempo através do seu Filho. A maneira mais segura da gente ouvir Jesus hoje é abrindo a palavra e deixando o Espírito falar conosco. Do capítulo 4, versículo 14, ao capítulo 10, versículo 31, depois de ouvir a palavra de Deus, existe uma profissão de fé, existe uma aproximação de Deus com a certeza de que o sumo sacerdote possibilitou-nos o mesmo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. E esse mediador, esse sumo sacerdote, ele agora nos acompanha na nossa profissão de fé, no nosso caminhar com Deus. A vida fica muito mais fácil quando a gente começa a caminhar com Deus. Sem Deus é loucura e daqui na esquina. Mas com Deus,
eu posso ir e voltar de 15 em 15 dias para o Rio de Janeiro. Ele me guarda, ele me protege, ele me abençoa. E no capítulo 10, versículo 32 de Hebreus, até o capítulo 13, versículo 17, nós temos a consequência da profissão da fé, que é a necessidade de seguir Jesus. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. É hora da gente renunciar os nossos prazeres carnais e viver uma nova vida com Cristo. É hora da gente deixar para trás toda a antiga vida, a velha natureza, e vivermos juntos com Deus, juntos com o Pai. Concluindo a última carta, que é Hebreus, existe lá no capítulo 13, do 18 ao 19, pedidos de oração, e a gente deve praticar isso. Peça oração para os irmãos. No capítulo 13, do 20 ao 21, o desejo em favor à comunidade, unidade, koinonia. Do 13, 22 ao 25, existem as saudações finais, e para mim não é Paulo, para mim é um discípulo dele. Pensa-se que a carta de Hebreus foi escrita em Roma, e de lá foi enviada para outros lugares do mundo. A partir de Roma, essa carta começa a ter uma circulação muito grande, e depois essa carta ela vai se estender para vários lugares do mundo. Fechamos então a nossa aula de hoje. Aqui estão as minhas redes sociais para você perguntar, para você acessar, e qualquer dúvida você pode entrar em contato que nós responderemos você o mais breve possível.